Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui não é pouco. Imagina, a divindade habitou num homem, e habita, né, num homem, num ser humano. Nós, hoje, que temos Cristo, não ficamos deuses, né? Não viramos deuses. Não temos a divindade de Cristo, mas nós temos Cristo. Nós somos co-herdeiros de todas as promessas que são feitas a Ele. Co-herdeiros, herdeiros com Cristo. Eu gosto muito de... Até assinei um canal, chama Curiosity, que é só de documentários, é em inglês o canal. E não tem legenda em português, não tem tradução, nada. Mas eu gosto muito de ver os vídeos sobre exploração espacial. Porque se tem uma coisa que revela a grandeza da divindade, a grandeza de Deus, são os céus. Isso é bíblico, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando mostram aquelas galáxias, quando mostram aqueles planetas, quando mostram a imensidão da coisa, né? Agora, por exemplo, já estão descobrindo que na Lua existem elementos, minérios, né? Determinados minérios, que é possível você usar aquele minério para produzir oxigênio. Aquecendo com aquecedores solares, você consegue quebrar lá as moléculas, não sei, da substância que tem no minério, e produzir oxigênio e água. Depois que você produz oxigênio é H2O, né? Aí você quebra, por eletrólise, você quebra. Então você tem H2O, que são duas moléculas de hidrogênio e uma de água. Você quebra as duas moléculas de hidrogênio, você tem como subproduto o hidrogênio, que serve como combustível para foguetes, e você tem água, que serve para as pessoas beberem. Então já estão fazendo, inclusive, construindo uma usina, uma mini usina, né, para poder usar na Lua, para produzir água e produzir oxigênio também para as pessoas sobreviverem lá. Aí eu pergunto, quem pôs esse minério lá Esqueci o nome do minério agora, se não falava. Quem pôs esse negócio lá na Terra da Lua? Deus. Deus. O homem, ele vai descobrindo, como tem um provérbio que fala que a função dos reis é descobrir as coisas. Então o homem, ele vai descobrindo as coisas que Deus colocou. Mas então Deus escondeu essas coisas, todas, na terra, na lua ou em qualquer lugar, para que o homem descobrisse e para que o homem se regozijasse em tudo isso e pudesse desfrutar da sua criação, das obras da sua mão. Então, quando nós lemos aqui, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, ou seja, outra tradução fala, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E tem uma outra, eu estava pensando também num outro versículo que fala que ele esconde as coisas dentro da terra. João 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e a toda a extremidade ele esquadrinha a pedra da escuridão e da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Esta vereda, a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes, dos rochedos faz sair rios.
que o seu olho vê tudo que há de precioso. Os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? E aí ele vai fazer mais uma ode à sabedoria, né? Mas aqui ele está falando, claro, a sabedoria de Deus. Então tudo isso está aí à disposição. Deus fez esse universo todo para nós, para o desfrutar do ser humano. Eu acho muito bonito quando se fala da natureza, né? Dos animais, das plantas, mas quando a gente quase não se fala é do que existe dos tesouros na terra, debaixo da terra, do que existe de escondido debaixo da terra. Estão sempre... Eu, quando comecei a estudar no ginásio, eu aprendi a tabela periódica dos elementos. E tem aquela cheia de quadradinho assim, com os símbolos e tal. Gente, a tabela periódica de hoje faz eu passar vergonha, porque aquela era totalmente básica. O que já foi descoberto de elementos depois dela é impressionante. E eles estavam aí, eles existiam, é que o homem não tinha descoberto ainda, o homem não sabia que eles existiam. Então, quando nós vemos isso, nós só podemos dar graças a Deus de conhecermos esse Deus, esse que agora preenche os céus, que é Cristo, né? Que é o Criador, é o co-criador de todas as coisas, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O versículo 10, depois de falar, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, o que isso também nos revela que não há ninguém superior a Cristo. Ele é a cabeça, ele que ordena todas as coisas. Nós vemos vários episódios nos evangelhos em que os demônios se submetiam a ele. E se nós encontramos um anjo, né, lá em, acho que é Judas, ou é em Judas, se não me engano, que não ousa proclamar maldição contra Satanás, nós vamos encontrar Jesus nos evangelhos expulsando demônios, repreendendo demônios e repreendendo Satanás. Repreendendo Satanás. Nenhum homem repreende Satanás, pelo menos que eu saiba, ninguém repreende Satanás, porque ele é uma autoridade, ele é muito elevado. Mas Jesus repreendeu Satanás. Quando Pedro estava sendo influenciado pelo diabo, o Senhor falou para Satanás, que estava por trás de Pedro, arreda dele, né? Porque não cogitas as coisas de Deus. Sai dele, Satanás, né? Não que Pedro estivesse possuído, mas Pedro estava influenciado pelo diabo. E no deserto, que o Senhor se submeteu a ser testado ou provado, a palavra tentado não tem o significado de quando nós somos tentados, porque ele não podia ser tentado, não é? Porque ele não tinha pecado, então como é que ia? Não existia eco, mas nós temos pecado em nós e a tentação encontra um eco em nós, né? Mas ele também suportou toda a tentação, ou toda a prova, ou provação, ou teste no deserto, para deixar claro que ele era sem mancha, sem pecado, sem qualquer impureza nele. O único homem perfeito, absolutamente perfeito, que já pisou nesse chão. E agora ele vai falar que estamos nós perfeitos nele, no versículo 10. Estamos perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. A circuncisão de Cristo, nós estamos circuncidados pela circuncisão de Cristo. O que era a circuncisão? A circuncisão era um ritual onde se cortava a pele do prepúcio do órgão sexual masculino. E aí se jogava fora essa pele.
como prefigurando que estava cortando a carne, tirando a carne daquela pessoa, para que ela não fosse mais influenciada pela carne. E aqui quando fala que fomos circuncidados com circuncisão não feita por mão, que é uma circuncisão espiritual que Deus fez em nós, no despojo do corpo dos pecados da carne, ou seja, para jogar fora os pecados da carne. Ele fala que ele chama de circuncisão de Cristo. Que circuncisão é essa de Cristo? É a morte dele na cruz. Porque na cruz, vamos ver se eu consigo colocar mais ou menos a ideia. Na cruz, ele estava carregado com os nossos pecados, e ali foi cortado. A sua carne foi cortada ali. O seu corpo, levando os nossos pecados sobre o madeiro, morreu. Então, aquela é a circuncisão de Cristo. Quando ele foi tirado da terra, foi morto, ou melhor dizendo, deu a sua vida. E com esse dar sua vida, foram-se embora também os nossos pecados. Ele efetivamente cortou os nossos pecados, porque eles estavam depositados nele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.